Olá pessoal, tudo bom? Bem, a aula de hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho mais curtinha, que a gente vai fechar essa parte de produto de solubilidade, que foi o que eu comecei na aula passada, tá? E aí na nossa próxima semana eu vou estar gravando a aula para vocês, né, de eletroquímica. Eletroquímica já é aí a última parte do nosso curso, tá? Da parte aí de Físico-Química Aplicada 2. A eletroquímica a gente vai estudar um pouquinho sobre pilhas e eletrólise. Então, vou estar gravando aí essa aula para vocês, tá? E aí a gente fecha o nosso conteúdo. Então, é interessante, né, que vocês já se organizem para poder estar fazendo aí os respectivos estudos de vocês, para poder se preparar aí para avaliação e qualquer dúvida que tiverem, né, vocês vão e me perguntam, tá? Bem, dando continuidade, né, ao que a gente já tinha conversado sobre produtos de solubilidade, a gente tinha visto que quando a gente fala de KPS, nós vamos justamente estar trabalhando com sistemas na qual nós vamos ter ali uma solução saturada com corpo de fundo, com precipitado. A gente vai ter ali a presença de uma substância que não se dissolve no meio, ou pelo menos parte dela não vai estar dissolvida, e aí essa substância ela fica em equilíbrio com os seus respectivos íons, né? A ideia é a gente pensar que eu estou aqui, né, pessoal, na página, deixa eu ver qual é a página correta. No PDF é 284, né, mas no livro é a página 270. Então, estou no próprio Feltre, tá? Que tem essa explicaçãozinha aqui para vocês, mostrando o seguinte. Se a gente tiver um equilíbrio como esse, né, do sulfeto de ferro, e aí tem o ferro mais 2 e o sulfeto, que é o S-2, se a gente tem aqui essa realidade, a gente vai pensar o seguinte, se a gente adicionar ao meio qualquer solução que tenha se eu tenho uma solução, então se eu tiver, por exemplo, um sal em meio aquoso, a gente sabe que ele libera íons. Então, se eu tiver qualquer sal formado por ferro 2 ou qualquer sal formado por S-2, se a gente adicionar algum desses sais no meio, nós vamos estar acrescentando um íon comum ao meio. Então, por exemplo, se a gente tiver aí o meio que já tem o ferro, o sulfeto de ferro, o FeS, e aí a gente adiciona ao meio o cloreto de ferro 2, então FeSL2. Se isso aqui é uma solução em meio aquoso, a gente vai liberar o ferro mais 2Cl-. Esses íons liberados no meio, devido à substância que eu acrescentei, percebam que a gente tem a presença do ferro mais 2. E o ferro mais 2 é um dos íons comuns ao equilíbrio em questão. Então, eu vou estar adicionando ao meio mais ferro mais 2. Se eu aumento a quantidade de ferro mais 2 e eu estou em um equilíbrio, a reação ela se desloca para o sentido contrário de onde eu aumentei a concentração. Então, a gente vai formar mais sulfeto de ferro. Essa setinha para baixo indica que ele é um precipitado. Como a gente está formando mais sulfeto de ferro, eu posso falar que eu estou formando mais precipitado. Então, a gente vai concluir que toda vez que a gente adiciona um íon comum ao meio, a gente vai forçar a precipitação da nossa substância em questão. Porque se eu adicionar qualquer um dos íons, a reação ela vai se deslocar no sentido contrário desses íons, ou seja, no sentido de formação do sal, né, que está insolúvel, do sal ou da base da substância que seja, que vai estar ali em excesso naquele meu meio, tá bom? Então, pessoal, é bem rapidinho mesmo, com essa parte a gente fecha a parte de produtos de solubilidade, tá bom? E aí na próxima aula a gente começa a discutir eletroquímica.